Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Coríntios. Peguei a sua Bíblia. Nós vamos ler essa passagem muito interessante da Palavra de Deus para refletir no tema de hoje. 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de onde? Concedida às igrejas da onde? Hein? Olha aí o verso, o que é que o versículo está dizendo? A graça concedida às igrejas de onde? Qual é o verso que você está lendo aí? Vamos lá para o mesmo lugar? Fala aí para ouvir. Muito bem. Porque no meio de muita prova de tribulação, aqui em Patos tem a igreja de Jatobá, é assim? Tem a igreja central, tem a igreja do Vivar, tem a igreja da Vitória, né? Tem a igreja da Vitória, não? Hoje não, né? Tem a igreja do Alto, Nova Conquista. Aqui é o quê? Alto da Boa Vista. Alto da Bela Vista, chamada da Boa Vista. E naquela época tinha algumas igrejas e um dos locais onde tinha igreja era um lugar chamado de Macedônia. Verso 2. Porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superava em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos roubos a graça de participarem da assistência aos santos. O verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Só até aí, só até o verso 5. Né? Eu vou deixar até ligado aqui a tela. Eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, eu tinha por volta de 13 para 14 anos de idade, né? E uma das passagens bíblicas mais impressionantes, que mais me impressionaram na minha experiência com a palavra de Deus, é essa passagem aí. Talvez você nunca tenha percebido, mas eu vou ler ela de novo para você perceber o que é que ela está dizendo. A igreja de Macedônia. Aí ele começa a dizer as características dessa igreja, do verso 2, né? Isso é uma igreja que vivia de sombra e água fresca, não é isso? Está dizendo no verso 2? Olha aí, leia no verso 2 para você ver. Porque era uma igreja que vivia no meio de quê? Provações. Muita ou pouca? Muita ou pouca? Muita provação. Muita tribulação. No entanto, eles eram o quê? Eles eram o quê? Reclamões, se queixavam de tudo, eles eram o quê? Alegres. E eles tinham um pouquinho de pobreza. É assim que está dizendo aí? Não. Olha aí. Vocês sabem o que é profunda pobreza, irmão? Me diga aí, eu quero. Acho que é do fundo do poço, é do fundo do poço. Profunda pobreza. Olha, tem uns irmãos que a gente visita ali no lugar, a gente chega lá, aí de repente aperta aquela dor na barriga, né? E você quer ir no banheiro, e quando é que você vai? Vamos dar uma dor na barriga, você vai pra onde? Né? Você vai pra onde? Na sua casa, vai pra onde? Que lugar você vai? O banheiro, não é assim? Mas lá nem banheiro tem, você corta um mato. Aí a gente vai, lava, corre pro mato, com a dor na barriga. Quando você quer tomar um banho, você vai pro chuveiro, não é isso? Não, lá você vai debaixo do cajueiro e você pega uma cumbuca com água assim, ó, e joga na cabeça e toma banho na cuia. É assim na sua casa? Você é pobre ou rico? Você é pobre ou rico? E esses irmãos são o quê? Pobre. São ainda o quê? Mais pobres do que você, sim ou não? Sim. Ou são, hein? Aqui fala que a igreja de Macedônia era o quê? Um pouquinho pobre, eles eram meio pobres, eles eram igual a mim, a você. Qual é a palavra que diz lá? Extremamente. Extremamente. A Bíblia diz assim, profundamente. Aí quando chegava a hora do almoço, né? Aí era o fogão de lenha. Você sabe o que é o fogão de lenha? Você tem que pegar a madeira e a madeira tem que estar seca. Tá entendendo? A madeira tem que estar seca. Para poder acender o fogo. É lá, irmão. Não pensa aí, né? A madeira tem que estar seca. Aí você acende a madeira. Na memória você acende, ela já está pronta para cozinhar. Isso sim ou não? Não. Ela demora um pouquinho para cozinhar ali. Aí você vai, aí você bota o arroz, aí só tem uma boca, aí depois cozinha uma vez, você vai botar outra coisa. E não é o mesmo tempo do gás, não. Eles demoram um pouquinho.
com um pouco mais de tempo e fica as paredes tudo pretas, né assim? Tudo preto as paredes. É parede na caixa. Mas o mais emocionante que eu achei na casa desse irmão, sabe o que foi? Quando terminou todo mundo de almoçar, todo mundo terminou de comer, aí disseram, agora vamos lavar os troços. E onde é que lavar os troços? Sentava em cima de uma pedra, colocava uma bacia, enchia d'água e a água ele ia buscar com 350 metros de distância. Não sabe o que é isso, né? Uma região lá, tem também, né? Sentava numa pedra, botava a bacia e pegava aquela bacia, e pegava os troços e saía lavando na bacia. E você hoje abre a torneira e tem ali o detergente, tem a bucha e você ainda acha ruim. Sim ou não? Você ainda acha ruim. E você fica reclamando, meu Deus, eu sou pobre, como eu queria ter um empregado, era bom, né? Pagar empregado. A palavra diz aqui que esses irmãos, eles eram o quê? Profundamente. Eu vou dizer aqui para vocês sem medo de errar. Esses irmãos eram desse nível aí para baixo. No entanto, apesar de eles serem pobres, como é que termina o versículo aí? Eles eram o quê? Não, o verso 2. No finalzinho do verso 2. Apesar de que eles serem pobres, eles eram o quê? Olha a palavra que tem lá. Eles eram amarrados, é assim? Eles eram mão de vaca, é assim? Esses aí já tem pouco, só vou dar, eu vou ficar sem nada. É assim que eles diziam? Eles eram o quê? Generosos. Como é que pessoas extremamente pobres, profundamente pobres e profundamente atribuladas conseguem ser o quê? Generosas e alegres? Porque hoje as pessoas têm tudo nas mãos, água na torneira, é assim? Sabão na pia, celular na mão, e as pessoas, é duas coisas que não são, é generosa e alegre. Elas são tristes, entediadas, ansiosas, reclamonas, querem tudo no automático, não é assim? Apesar de que tudo não são. Vamos continuar nos aprofundando na história da igreja de Macedônia. Grava essa palavra na sua mente. A gente deu esse versículo, agora a gente está lendo mais um pedaço dele para você entender. Ao verso 3 diz assim: eles, testemunho eu, na medida de suas o quê? E mesmo que acima delas se mostraram o quê? Voluntários. O que é isso? Você não tem nem para você, mas de repente a igreja, o pastor chega, ou o irmão lá chega, olha, a gente está precisando de dinheiro para isso aqui. Você não tem nem para você. E ele é o primeiro que levanta a mão, olha, eu não vou ajudar. Está mostrando aqui que era exatamente assim que era essa igreja. Aí o verso 4 diz assim que eles não gostavam de ajudar, eles só ajudavam quando alguém pedia. Olha só o que é que o verso 4 está dizendo. Está dizendo que quem era que pedia para ajudar? Quem era que pedia? Eles mesmos pediam a gente a graça de poder ajudar. Você está entendendo? Eles é que pediam. O apóstolo Paulo dizia, era como se o apóstolo Paulo dissesse que vocês são conformes, eu não vou pedir nada para vocês. Aí eles diziam assim, não, mas a gente quer ajudar. Aí o verso 5, para aprofundar mais aí, por isso que eu digo a vocês, irmãos, que esse versículo é um dos mais impressionantes, o verso 5. E acharam ainda pouco, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Primeiro o Senhor, depois a nós, pela vontade dele. Quando irmãos, que nós vamos ser uma igreja como a igreja de Macedônia? Muitas vezes a gente acha, irmãos, que o problema da nossa igreja é que não tem dinheiro. A igreja de Macedônia tinha dinheiro. Eles tinham até menos do que a gente. No entanto, eles eram abundantes, a palavra diz, né? Eles eram fiéis. Eles eram generosos. Observe como essas características nada tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que você é. Quer você tenha muito ou pouco, você vai simplesmente refletir aquilo que você já é. É impressionante isso. E eu me deparei pensando nessa passagem, né, pensando e refletindo, e eu fiquei pensando assim, como é que essas pessoas, como é que esses irmãos da igreja de Macedônia eram assim? O que é que faziam eles ser assim?
E eu fiquei pensando, eu tenho que descobrir esse segredo, porque eu também devo ser assim, sim ou não? Eu devo ser generoso com Deus, sim ou não? Eu devo ser voluntário para a obra de Deus, sim ou não? Eu devo fazer até além daquilo que as pessoas me pedem para Deus, sim ou não? Eu sei isso. E eu fiquei pensando, qual é o segredo que eles conseguiam ser isso? Mesmo sendo extremamente pobres, muito mais pobres do que eu, ou do que jamais eu imaginei ser. E eu descobri, irmão, o segredo. Sabe qual é o segredo? Eu vou mostrar a vocês o segredo, me aprofundar nele, pouco a pouco aqui onde a gente está chegando. O segredo é que aquilo era importante para eles. O reino de Deus, a mensagem que Paulo pegava, era a coisa segunda, terceira, quarta, quinta ou a primeira mais importante da Bíblia? Era a primeira mais importante. Então, se você analisar, eu e você temos isso também. Eu e você temos a mesma coisa. Existe alguma coisa na sua vida, existe alguma coisa na minha vida, que ela é a mais importante. E você pode observar que você vai agir com essa coisa exatamente como os macedônios agiam com a obra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Com 13 para 14 anos de idade eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei também a tocar violão. Eu comecei a tocar violão. E eu não tinha dinheiro para comprar o violão, me deram um violão de presente e eu comecei a tocar naquele violão. E eu comecei a me empolgar com o violão e de repente eu vi um violão melhor. Eu vi um violão melhor. Naquela época era um violão elétrico, né? Um violão com o braço bem fininho, as cordas bem baixinhas, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Por quê? Porque aquilo era o que para mim? Importante. Sim ou não? Aquilo passou a ser importante na minha vida. Eu pergunto para você, um violão é importante na sua vida também? Não. Por quê? Porque na sua vida já tem outras coisas que é importante. Mas eu vou poder achar para você entender. E de repente apareceu um violão, né? Ele custava R$600. Você compraria um violão desse, não? Mas se você gostasse de violão e tivesse o dinheiro, você comprava? Né? Recentemente, né, eu recebi um dinheiro aí, e estava lá em casa, foi até na época que meu filho nasceu. E eu fiquei assim, nesse negócio agora, que eu tinha R$2.000 guardado. E eu fiquei pensando, meu filho nasceu e o violão está ali, que é bom. Aí o cara chegou com um violão que custava R$2.000. E eu fiquei até pensando, existe violão com esse preço do mundo? Violão com R$2.000? E você pega um violão por R$50, R$100 e acha caro, né? E o violão que eu comprei, que eu me interessei em comprar, ele custava R$2.000. Na verdade, ele custava R$4.000. E o rapaz fez para mim R$2.000. Ou seja, ele me deu um desconto de 50%. E eu fui lá e o quê? Fui lá e comprei. Por que eu comprei? Comprei R$2.000 naquele violão. Porque aquilo era o que para mim? Importante. Aí essa semana eu estava, foi lançado um violão e ele custa R$17.000. Eu estava vendo um vídeo dele no YouTube. É um violão que praticamente ele tem um smartphone assim em cima dele, colado nele. O violão é todo de fibra de carbono. E o violão você vai apertando aqui, mudando os efeitos dele aqui, e ele não desafina. E é um violão que você aperta o botão e você toca, e ele grava o que você toca, e você aperta o botão de novo, aí ele começa a tocar aquilo que você gravou, e você já começa a tocar outra coisa em cima daquela que você gravou. E eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu fiquei pensando, vou vender meu carro para esse violão. Então um violão de R$17.000, você tem que vender uma coisa muito cara. Agora eu pergunto para você, você compraria um violão de R$17.000? Você não compraria um violão desse? Por quê? Porque isso não é importante para você. Mas existe muito caro, coisas caras, muito caras em sua vida que você compra, sim ou não? Porque essas coisas são o que para você? Importantes. O que é uma coisa muito importante para a juventude de hoje? E todo menino, todo rapaz novo quer ter? Não é um celular não. É o iPhone 15. Quanto custa o iPhone 15? Sabe dizer quanto custa o iPhone 15 aí? O colega meu disse lá que o mais baratinho está na casa dos R$8.000. Que é aquelas versões que não tem, se tem ali.
e as pessoas. Agora eu vou fazer novamente a pergunta para você. Se você tivesse 8 mil reais sobrando no seu, você compraria um iPhone 15? Né? Compraria? Por quê? Por que você compraria? Porque aquilo é o quê? Importante para você. Estamos chegando já lá, né? No que os macedônios ali ensinaram. Você chega na casa daquelas pessoas bem pobres, digam lá, né? Pessoas pobres, e diz, fulano está tão pobre, só vive na igreja pedindo oração, por isso que está com uma dor aqui, que está com uma dor ali, e que meu filho é não sei o quê, minha mulher não sei o quê. E você chega na sala dela, tem uma televisão de 288 polegadas. Não é? E é aquele sofrimento, é aquela dor, aquela a lamentação, a lamúria tão grande na vida dela que você pensa, coitadinha dessa pessoa. Mas eu garanto para vocês, ela não é mais pobre do que o pessoal do Macedônia. No entanto, a prioridade dela é diferente do pessoal do Macedônia. Você investe e você gasta sem medo naquilo que você gosta, que é aquilo importante para você. E aqui vem uma parte mais dolorosa do sermão e da mensagem. Por que as pessoas não querem investir na igreja, irmão? Por que as pessoas não querem ajudar na igreja? Por que as pessoas, quando você pega uma oferta, vai dar R$2 na igreja? Elas estão dizendo o que com isso? Que a igreja não é o que para ela? Que a igreja não é importante para ela. Se ela fosse ganhar um iPhone, entendeu? Se ela fosse o quê? Se ela fosse ganhar uma assinatura da Netflix ilimitada, aí ela se amava, né? Por quê? Aquilo é importante para ela. Então, a questão, irmãos, não é se a igreja de hoje é diferente do passado, que a igreja do passado era mais animada e agora não é. A questão é se a igreja tem um papel importante na minha vida ou não. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, aí eu lia a Bíblia que a gente ganha na igreja. Se alguém tem a Bíblia isso aí, né? Do Caleb? Não, tem uma Bíblia que entrega no batismo da primavera. Como é? Tem alguém aí? Não? Tá ali, né? É uma Bíblia simples. Não tá aqui. Acha lá não. Uma Bíblia simples que a gente ganha. Eu ganhei uma quando eu batizei, comecei a ler. E comecei a achar interessante aquela Bíblia. Comecei a aprofundar no estudo da Bíblia. E comecei a observar outras pessoas que estudavam a Bíblia. E eu vi um rapaz lá que ele estudava uma Bíblia de estudo. Que tinha nada mais nada menos do que 1.500 páginas a mais do que aqui vinha, né? Nessa Bíblia que a gente recebe ali. E eu fiquei pensando, puxa vida, tem um pouco mais a mais, mas se você for ler, você vai aprender coisas novas, né? Ali. E eu comecei, na minha mente, era como se Deus estivesse falando assim, você é privilegiado. Porque você tem condições de comprar isso aí. Se você observar bem o passado, nenhum dos meus profetas do passado tinha isso não. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, eles tinham uma Bíblia na mão como vocês temos aqui? Eles tinham? Não. Eles tinham que memorizar de alguma forma. Eles não tinham acesso. Era algo extremamente dispendioso, caro, inacessível. Que é totalmente diferente de hoje, que a Bíblia está totalmente acessível. Ao seu alcance, e Deus abriu a minha mente. Essa senhora está de filha. Teve uma lição dessas aí, uma que falava assim, compra a verdade. Né? Um versículo que tem lá em Provérbio. Compra a verdade. E não existe nada mais direto de você comprar a verdade do que você comprar a Bíblia, né? E eu comprei a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo NVI. Tinha 2.000 e tantas páginas. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler. E eu fiquei muito empolgado com aqueles que Bíblia boa, tudo maravilhosa. Com as coisas que eu aprendi ali, né? Às vezes você lê a Bíblia e você não entende. Né? A coisa mais fácil é isso, né? Você lê a Bíblia e você não entende. E embaixo na Bíblia de Estudo ela explicava, né? Esse versículo quer dizer isso, assim, assim, assim. Puxa, vida, agora eu entendi. Foi o que aconteceu, irmão. Eu li aquela Bíblia
E eu fui lá no mesmo site e fiz o quê? Comprei outra Bíblia. E eu fui comprando Bíblia atrás de Bíblia. E lá em casa eu tenho mais de 20 Bíblias de estudo. E eu fiz as contas. Eu investi nessas Bíblias algo em torno de R$2.000 a R$2.500 só de Bíblia que eu comprei aqui lá. Então lá em casa eu já vou lendo umas 5, 6 delas, né? Ainda faltam uns 14 ou 15 para ler as minhas, né? Mas já comprei, então lá. Aí eu pergunto a vocês, isso foi caro demais? Verdade. Você compraria R$2.000 de Bíblia se você quisesse? Aí você começa a fazer a associação disso que eu estou falando aqui para vocês, né? Daquilo que é importante para você. Você, pobre como você é, compra uma TV por R$2.000, R$3.000, sim ou não? Compra ou não? Uma TV, essa TV grande, não é de 2.000, 3.000 para lá, né? Com 60 polegadas, com 200 polegadas. E a pessoa vai lá e compra. Porque aquilo é o quê? Para ela, na mente dela, aquilo é algo importante. Eu não estou aqui para criticar essas pessoas, eu não estou aqui para atacar elas. Eu estou simplesmente para trazer a reflexão para mim e para você. O que é importante para você? O que é importante para mim? Toda vez que eu pego uma Bíblia dessa do estudo que eu comprei, eu fico boquiaberto, impressionado, eu fico pensando, meu Deus, tanta coisa maravilhosa que as pessoas pegaram e juntaram. Porque se você observar a Bíblia, na época de Jesus, ela era uma coleção de livros. Havia quartos do tamanho dessa igreja, com pedaços da Bíblia, separados, né, em estantes. Teve uma hora que chamaram Jesus na sinagoga, aí disseram que quando Jesus foi ler a Bíblia, disse que alguém foi lá e trouxe um pedaço do rolo do livro do profeta Isaías. Estava lá. Jesus leu, aí disse que o cara enrolou o rolo e levou para lá. E quando Jesus voltou para casa, ele não levou aquele rolo. Por quê? Era muito caro, muito inacessível. E só era privilégio da igreja. Talvez Jesus tivesse um rolo em casa, mas que talvez fosse assim, tipo o preço de um violão desse, como eu falei para vocês que eu estava querendo. E eu e você hoje vivemos na pobreza que nós vivemos, nós temos condições de ter material assim. Uma lição da escola sabatina, eu fiz as contas de Romar, e ela custa, qual as contas aí? R$30 dividido por 12. R$30, faça as contas aí, no celular. 30 dividido para 12. Olha o número exato aqui, né? 30 dividido para 12. 2,50 por mês. Pra você ter a lição na sua casa. É caro ou é barato? R$2,50. Aí chega a época do maná, é assim? Vamos comprar a lição. Dando para vocês a lição. Ah, não tenho dinheiro. Ah, eu estou liso. Ah, eu não tenho condição. Será que o problema é isso mesmo? R$2,50 por mês. Você não tem. Você não tem o dinheiro. Você está mostrando com a sua atitude que aquilo não é importante para você. Porque você recebe uma Bíblia de graça na igreja e não lê. Então, para que você vai comprar uma Bíblia mais cara e gastar dinheiro para uma coisa que você não lê? Mas se a Bíblia foi importante para você, se a lição foi importante para você, se a igreja foi importante para você, então você vai dar, você vai comprar, você vai achar pouco. Eu não comprei esse violão por R$17.000 ainda, então dinheiro, se eu tivesse, eu já tinha comprado. Eu não vou vender o carro para andar a pé por causa do violão. Mas em relação à Bíblia, é verdade. Pense e reflita nisso. Você ter a palavra de Deus na sua mão é um privilégio que filho de Deus nenhum no passado teve. E Deus coloca qualquer pessoa, seja ela pobre como for,
Uma Bíblia de estudo, a Bíblia que meu dia completo custou R$150. Você pode pensar, é caro. E R$150 é a parcela do celular que você compra. Né? Não é o valor do celular, é a parcela do celular. Então é barato. Quando você realmente gosta, vai ter um amigo meu, o Benil, amigo meu do trabalho, né? E ele recebe um dinheiro, pagamento, né? O policial, ele entra na polícia. Eu digo isso porque eu sou policial, né? Quando você entra na polícia, o seu salário inicial é R$4.500. É pouco ou é muito? O salário mínimo é quanto? 1.400, não é isso? Então 4.500 já é, eu acho que é quase 3 salários, né? É bom ou ruim? O salário é bom, não é? Mas eu pergunto a vocês, dá? Tem amigo meu, irmãos, ele recebe esses R$4.500 num dia, no outro dia já está liso. Passa 29 dias no mês sem nenhum tostão no bolso. Ele recebe num dia e no outro dia está liso. Mas como é que o cara consegue uma coisa impressionante? Você pegar 4.500 e gastar de um dia para o outro. É porque nada mais nada menos. Ele tem 3 mulheres. Cada uma fica com uma parte. Ele tem 3 empréstimos. Então cada banco pega um pedaço. E para terminar a história, ele tem 6 bares onde ele bebe, que ele tem que deixar todo mês aquela cama. E essa historinha de um dia para o outro vai se embora R$4.500. Esse cara que gosta lá pagando um bar e outro pagando aquilo, ele faz isso com pena? Hein? Ele faz isso com tristeza? Ele pega meu dinheiro, é assim que ele pensa? Ah, essa cachaça está muito cara, aquilo é mais barato. É assim que ele pensa? Não. Por quê? Porque aquilo tem importância para aquilo. E essa, irmãos, é a reflexão dessa mensagem. O que é importante para mim? Eu e você precisamos revisar. Eu e você precisamos reordenar. Olha, a palavra é essa. Reordenar o que é importante para você e para mim. De repente, aquilo que você está achando que é importante para você, não seja tanto assim. Se você parar para pensar bem, às vezes você vai devolver o dízimo da igreja, é 10%, não é isso? O dízimo é 10%. E a gente tem que devolver a oferta também, por exemplo, a minha oferta é 5%. Então, se eu recebo R$4.000, eu devolvo R$400 de dízimo e R$200 de oferta, totalizando R$600. Às vezes, quando você vai devolver, você pensa assim, puxa vida, R$600 a menos. Meu dinheiro já é pouco e agora eu devolvo mais ainda. Quem são as pessoas que pensam assim? São as pessoas que não têm a obra de Deus, a igreja de Deus, como a sua prioridade. Porque as pessoas que realmente têm a igreja de Deus, o reino de Deus como sua prioridade, dizem assim, puxa vida, eu deveria ajudar mais. Tudo que ela dá, ela acha que pega a história na vida da a mulher do vaso de alabaster. É assim? Ela chega, Jesus está ali sentado, ela chega com um perfume, abre o frasco e derrama o perfume todo sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que aquele perfume, ele custou algo em torno de 300 denários. Para você ter uma ideia, o denário é o salário de um dia de trabalho. Então você pega o salário de um dia de trabalho. Vamos pegar aqui, por exemplo, o salário de um servente pedreiro, que é um trabalho mais simples, né? Existe servente. O servente pedreiro ele ganha em torno de R$60. Lá em Patos, mesmo tem um amigo meu que contrata servente para trabalhar para ele, que ele paga R$80 ao servente para trabalhar por dia. Então vamos pegar R$80 e multiplicar por 300, dá R$2.400. Por baixo, a gente chegaria no preço daquele perfume. Você já foi no boticário, na Natura, já achou um perfume custando R$2.400? Já viu o perfume assim? Já se sentiu tentado a comprar um perfume assim?
Aquela mulher tinha um perfume assim em casa. Tinha um perfume extremamente caro. Era no mínimo aí, R$3.000 para lá, o preço. E ela pegou aquele perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. Aquilo foi algo tão estarrecedor que as pessoas que estavam ali na hora começaram a reclamar. Um desperdício desse, porque esse perfume valeu R$300, dava para ajudar 300 pessoas, dando denário cada uma. Olha o raciocínio deles, né? Aí Jesus repreendeu eles. Aí disse: não reclame dela, porque ela fez uma boa ação para comigo. Quando o evangelho for pregado, o que ela fez também será anunciado. Tinha um homem lá nessa reunião, que ele observou aquilo e ele ficou incomodado com aquilo. Ele pensou assim: tá aqui, que negócio é. Ele ficou observando nem tanto o perfume que a mulher deu, mas ficou observando a mulher. E a Bíblia diz que ele ficou pensando consigo mesmo. Ele ficou raciocinando assim e disse assim: esse Jesus, eu acho que ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele sabia que ele não deveria nem aceitar esse perfume dessa mulher, porque essa mulher não presta. Ele disse a mulher. E Jesus leu o pensamento dele. Ele não falou isso, entendeu? Mas ele pensou na sua cabeça: essa mulher não presta. E Jesus também não presta porque ele está dando a versão dela, ele está deixando que ela faça isso aí. Naquela mesma hora que Jesus leu o pensamento daquele homem chamado Simão, Jesus se levantou e disse: Simão, vem cá. Simão foi. Simão, eu vou contar uma história para vocês de dois homens. Tinha um homem que emprestava dinheiro, né? E dois homens pediram emprestado dinheiro a ele. O primeiro pediu emprestado, vamos atualizar com moeda de hoje, né? O primeiro pediu emprestado a ele R$1.000. Eu não estou mexendo nas coisas. E o segundo pediu emprestado a ele R$1.000.000. E aquele homem emprestou o dinheiro desses dois servos dele. Um prestou 1.000 e o outro prestou 1.000.000. Mas, no decorrer do tempo, aqueles homens viram, né, e não tinham como pagar. Até aquele que pediu emprestado, porque R$1.000 é uma conta até um pouquinho alta para nós, para você pagar de uma vez, né? Complicado. E o rapaz chegou lá, aí Jesus disse assim: os dois vieram para o Senhor, que deixou ele e disse: olha, Senhor, nós não temos como lhe pagar. Eu estou devendo R$1.000, não temos como pagar. Esse aqui que está devendo R$1.000, esse aqui não tem nem como lhe pagar. Aí então Jesus disse assim: o Senhor lá, o que deixou o dinheiro, perdoou os dois, perdoou a dívida dos dois. Aí ele fez uma pergunta assim: Simão, qual desses dois você acha que vai ficar mais feliz? Vai ficar mais agradecido? Qual dos dois? Qual é a resposta lógica? Simão sabia a resposta. É claro, sim, aquele que deveria mais. Ficou mais. A palavra que Jesus usa lá, né? A palavra amor. Esse o amará mais do que aquele que poderia ver. Simão, você respondeu bem. Agora eu vou terminar a história. Eu cheguei na sua casa, você não me deu o ósculo. Sabe o que é o ósculo? Vamos lá. O que é o ósculo? Hoje, quando a gente chega na igreja, né? O irmão está ali na porta, né? A gente vai lá e ele sabe, aperta a mão, né? Na época da vida era o ósculo. O que é o ósculo? É um beijo no rosto, um beijo na face, um beijo em alguma parte. É um beijo que simbolizava nada mais nada menos do que um cumprimento. Cumprimento. Na época da vida era muito comum isso. Simão, eu cheguei na tua casa, você nem um cumprimento você me deu. Aí, Simão, eu cheguei na sua casa, nem água para lavar os pés você me deu. No entanto, essa mulher, desde que chegou aqui, que não para de me beijar os pés, e não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Para terminar a história, de Simão, essa mulher derramou sobre mim um braço de perfume. E para você parece que derramou os pés. Não é para ficar aqui no corpo. Mas para ela Vai não foi. bebendo água, fazer a mãe. Assim é com todo aquele
que é pouco amado, pouco perdoado. Eu faço hoje a expressão pouco. Porque aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Então a sua negligência, o seu descompromisso, a sua falta de comunhão com Deus, nada mais é do que a sua ausência de perdão de Deus. Porque se você tivesse recebido o perdão de Deus na sua vida, você sentiria um amor proporcionalmente por Deus como aquela mulher. Era isso que Jesus estava dizendo. Se você tivesse consciência, se você tivesse compreensão de quão ruim você é e de quão bom Deus veio para lhe salvar, lhe perdoar, lhe restaurar, você compreenderia como essa mulher compreendeu. E tudo que ela desse, ela iria ficar feliz. E Jesus elogiou a atitude da mulher, comparando conosco, mostrando que Jesus era tudo para ela. Da mesma maneira que Jesus deve ser o quê? Tudo para nós. Da mesma forma que Jesus era tudo para quem? Para a igreja de Macedônia. Por isso que eles, sendo extremamente pobres, profundamente atribulados, no entanto, ainda assim se doavam, ainda assim se sacrificavam, ainda assim se entregavam a Deus. Meus irmãos, a reflexão final que eu trago para mim e para vocês nessa manhã é a palavra de Deus em nós. Nós devemos compreender o tamanho do perdão que Deus nos oferece, o tamanho do amor que Deus nos outorga, de tal forma que Ele nos trata melhor do que muitos filhos dele que têm espalhado pelo universo, que são até melhores do que nós. Quando você começa a compreender isso, você começa a entender o quanto Deus é bom, o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer te salvar e quer você junto dele, automaticamente o seu amor começa a crescer por ele. E automaticamente a importância dele começa a crescer dentro de você. E assim como aquela mulher, você vai achar todo sacrifício pequeno para fazer. Eu vi uma irmã da igreja esses dias falando assim: a igreja é muito. Como é que ela falou lá? Esqueci até a palavra, mas aqui como se fosse assim: a igreja é cheia de obrigação para você fazer. Depois você vai à igreja, cheia de coisa para você fazer, e às vezes você chama uma pessoa para fazer e a pessoa não quer, né? Eu não sei, eu não faço. E a igreja cheia dessas coisas. Por quê? A igreja precisa de pessoas voluntárias que estejam ocupadas para fazer aquilo que Deus chama elas para fazer. Mas se a pessoa começar a raciocinar assim: não, a igreja é cheia disso, eu não tenho tempo. Se a igreja realmente fosse importante para mim e para você, toda demanda dela que viesse sobre você, você atenderia com prazer. Porque ela realmente é importante para você. Se a igreja não tem importância nenhuma para você, então até os R$2 que você dá lá, você está com pena. Você está com tristeza, como o Paulo fala lá. Né? Então, o grande problema, irmão, não é se a gente tem dinheiro ou se não tem, se a gente tem condições. O grande problema é se a gente foi ou não perdoado por Deus. É se Deus realmente é importante ou não na nossa vida. Porque se Ele for importante, seja você pobre ou rico ou miserável, seja o que for, você será fiel a Deus. Se Deus realmente for importante para você. Assim como o violão é importante para mim. E tantos outros detalhes, né? Eu não vou aprofundar aqui, porque aqui a gente já chegou aonde eu queria chegar com essa missão. A igreja requer muito de nós temos que ser fiéis, isso nas ofertas. Tem alguns irmãos que acham que não, o dinheiro dele é para outra coisa, ele não quer dinheiro. Qualquer coisa que você for fazer precisa de dinheiro, sim ou não? Como é que você vai fazer uma viagem sem dinheiro? Como é que você vai comprar uma coisa para comer sem dinheiro? Aí como é que você quer que a igreja funcione sem dinheiro? Tem alguns inteligentes que pensam que a igreja não precisa de dinheiro, Deus não precisa. E algumas pessoas dizem até assim: não, porque no tempo de Jesus, no tempo de Moisés,
era fardo de alimento, saca de trigo, assim, era rebanho. Como hoje não tem isso, não precisa mais de evangelismo. Tudo se falava. Está dizendo que a igreja não tem importância nenhuma para ele. Tudo aquilo que requer o nosso interesse, automaticamente vai requerer de nós o nosso dinheiro. Entendeu? Tudo aquilo que chama a nossa atenção e que é importante para nós, automaticamente vai requerer de nós o nosso recurso, nosso tempo, nossos talentos e a nossa energia. E eu e você estaremos de um lado ou outro, ou gastando o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, nossa energia com Deus, ou estaremos gastando nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, nossa energia com nós mesmos, com aquilo que o inimigo criou, com as redes sociais, que serve nada mais nada menos para destruir a mente das pessoas, com a vaidade, com a busca incessante pelo prazer que o mundo apresenta, através de tudo que se mostra. Então, se você quer vir para a igreja, pode compreender isso. Do mesmo jeito que você se dedica àquilo que se gosta, a igreja também precisa ser algo que você gosta, para você se dedicar inteiramente. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar todos para de pé para a gente orar. O horário já está passado e vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, aprendendo mais sobre a igreja de Macedônia, uma igreja bastante desconhecida para a maioria de nós aqui. Eu mesmo não sabia nem que existia essa igreja, mas quando fui no livro de Coríntios, estava lá dizendo que a igreja de Macedônia, pessoas extremamente pobres, extremamente atribuladas, no entanto, fala que eram pessoas extremamente alegres, voluntárias, generosas, fiéis a Deus. Essas características a gente tem conosco também, ó. Pedimos que o Senhor nos comunique a tua graça, a tua santidade, que o Senhor desperte, sacuda a nossa mente, de maneira que aquilo que realmente é importante para nós venha sair dali e venha o Senhor estar acima de tudo, como mais importante. Tudo que a gente falar, tudo que a gente pregar, tudo que a gente doar, a gente sinta que não fez nada porque o Senhor é mais importante do que tudo isso. E o Senhor levanta os teus filhos nesse tempo com esse objetivo, como o Apocalipse diz. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que a nossa vida não venha ser o mais importante para nós, mas que o teu reino venha ser o mais importante para nós. A tal ponto que a gente faça aquilo que Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, do meu reino, vai encontrar a obra. É isso que nós desejamos e já pedimos e agradecemos aqui, em nome de Jesus. Amém.